Olá, meus nobres, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais este sábado de estudos, onde nos dedicamos ao, a um processo muito bonito, que é conversarmos sobre as faculdades mediúnicas. Falamos na semana passada sobre os médiuns que perdem a consciência, dos quais Kardec se utiliza do termo sonambúlicos, explicando de uma forma muito clara, muito lúcida. E agora nós vamos para uma outra mediunidade que também ela é rara. Não é uma mediunidade que se apresenta de forma ostensiva nos núcleos, mas ela sim produz muitas coisas boas. Claro que grande parte de médiums que trabalham nos passes fluem através dessa energia, mas os médiuns aos quais Kardec classifica como médiuns curadores são algumas faculdades em específico que a gente vai acompanhar agora. Para isso estamos aqui, Robson, Tiago e eu, para conversarmos sobre médiuns curadores. Joia. Então, o Livro dos Médiuns, capítulo 14, que tem título Médiuns, a parte número 7 tem o título Os Médiuns Curadores. Falaremos dessa variedade de médiuns apenas para não deixar de mencioná-la, porque o assunto exigiria desenvolvimento bastante extenso, muito além dos limites de uma simples menção. Sabemos, aliás, que um dos nossos amigos médicos se propôs a escrever um livro com um estudo especial sobre a medicina intuitiva. Diremos apenas que essa mediunidade consiste principalmente no dom que certas pessoas possuem de curar pelo simples contato, pelo olhar e até mesmo por um gesto, sem a ajuda de nenhuma medicação. Parecerá a princípio, sem dúvida, que não é outra coisa senão magnetismo. É evidente que o fluido magnético desempenha aí um grande papel, mas, quando examinamos o fenômeno com cuidado, reconhecemos que existe algo mais. A magnetização comum é um verdadeiro tratamento contínuo, regular e metódico. No caso que citamos, as coisas se passam de maneira totalmente diferente. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam agir convenientemente, enquanto nos médiuns curadores a faculdade é espontânea, e alguns até mesmo a possuem sem terem jamais ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, que constitui a mediunidade, torna-se evidente em certas circunstâncias, principalmente se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificadas como médiuns curadores recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Veja a questão 131. Eis as respostas que nos foram dadas pelos Espíritos sobre esse assunto. Primeira pergunta: podemos considerar as pessoas dotadas de força magnética como uma variedade de médiuns? Disso não podes duvidar. Segunda pergunta: entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Porém, como o magnetizador tira sua força de si mesmo, ele não é intermediário de nenhuma potência estranha? Isso é um erro. O poder magnético reside sem dúvida no homem, mas é aumentado pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com a intenção de curar, por exemplo, e invocas o bom espírito, que se interessa por ti e pelo doente, ele aumenta sua força e sua vontade, dirige teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Terceira pergunta. Há, entretanto, magnetizadores muito bons que não acreditam nos espíritos. Pensas que os espíritos agem apenas sobre aqueles que acreditam neles? Aqueles que magnetizam para o bem são auxiliados pelos bons espíritos. Todo homem que tem o desejo do bem os atrai sem se dar conta disso, do mesmo modo que, pelo desejo do mal e pelas más intenções, atrai os maus. Quarta pergunta. Aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos, agiria com mais eficácia? Ele faria coisas que consideraríeis milagres. Quinta. Certas pessoas possuem verdadeiramente o dom de curar pelo simples toque, sem o emprego de passes magnéticos? Certamente não tendes numerosos exemplos disso? Sexta, nesse caso, há ação magnética ou apenas influência dos espíritos?
tanto um quanto o outro. Essas pessoas são verdadeiros médiuns, uma vez que agem sob a influência dos espíritos. Porém, não quer dizer que elas sejam médiuns curadores como entendeis. Sétima, esse poder pode se transmitir? O poder não, mas os conhecimentos das coisas necessárias para exercê-lo, para quem o possui, sim. Tal pessoa não duvidaria que tenha esse poder se acreditasse que lhe foi transmitido. Oitava, podemos obter curas apenas pela prece? Algumas vezes sim, se Deus o permitir. Porém, pode ser que o melhor para o bem do doente ainda seja sofrer. E então acreditais que vossa prece não foi ouvida. Nona, há para isso fórmulas de preces mais eficazes do que outras? Apenas a superstição pode conceber virtudes a certas palavras, e somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhantes ideias, prescrevendo fórmulas. Entretanto, pode ocorrer que, para pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, o emprego de uma fórmula contribua para lhe dar confiança. Nesse caso, não é a fórmula que é eficaz, e sim a fé, que é aumentada pela ideia ligada ao emprego da fórmula. Gosto muito desse tema, né? Pois a gente tem inúmeros exemplos. Temos o exemplo recente de um filme, né, que foi do Zé Arigó, que veio à tona a sua capacidade imensa de ser curador, de realizar cirurgias e de tantos outros exemplos que nós conhecemos. E a cura sempre esteve presente. Basta a gente conviver com pessoas que buscaram o espiritismo ou alguma forma de algum grupo espiritualista que não tenha vivido alguma experiência. Mas veja que dentro dos médiuns curadores nós encontramos, acima de tudo, a possibilidade de trabalhar com a magnetização, que é aquilo que eu estava falando antes em relação aos médiuns passistas. E não só os médiuns passistas das casas espíritas. Isso também pode ser direcionado para os reikianos, para todos aqueles que exercem terapias espirituais. Existe o magnetismo e existe o auxílio da espiritualidade em volta do trabalho, do qual aumenta consideravelmente o poder do magnetismo pela intervenção dos bons espíritos. Um outro ponto que eu acho incrível, assim, que Kardec trouxe muito bem, foi de desassociar uma vez mais a mediunidade do conhecimento ou da crença da espiritualidade, né? E os espíritos não estão preocupados se tu acredita ou não. Os espíritos veem a oportunidade e eles agem através da oportunidade. Não existe imparcialidade, né? Eles eles não são imparciais nas ajudas. O médico é cético, ateu, mas ele está ali no momento que ele está querendo o bem, né? E a espiritualidade está ali e vai ajudá-lo a realizar o bem. E porque é isso que se busca, né, como médiuns curadores. Mas existe também o processo de que nós precisamos nos entregar sempre. E a nossa fé é muito importante. Eu lembro que a primeira vez que eu tive um contato foi logo que eu comecei no lar de Juliano. Aquela cena me chamou muito a atenção, porque eu saí da porta de casa, né? Era tudo diferente aqui, na verdade, era nessa casa aqui, mas era tudo diferente, foi antes da reforma. E quando eu saí tinha um passarinho tombado no chão, assim, vivo ainda. Mas nitidamente tinha sido atacado por gatos e ele não estava mal. Eu peguei o bichinho e trouxe para dentro de casa, porque ali eu sabia que não ia ter gatos. E aí todos os dias eu ia lá, assim, chegava em casa, botava ele na minha palma da mão e fazia uma oração. 2 dias depois o bicho estava voando dentro de casa e estava curado, né?
Foi a primeira vez que eu tive um contato assim de, opa, o que que é isso? Porque até então eu só achava que era médium por estar na casa espírita, porque me convidaram para trabalhar. E eu acredito que muitos de vocês já tiveram alguma experiência de algum jeito, né? E para mim essa foi apenas uma das muitas experiências, né? Com vocês agora. Pode ficar à vontade, Tiago. É bem interessante esse ponto. Eu gosto muito desse capítulo de médiuns, né, curadores. Eu acho que é um dos capítulos que eles respondem de forma mais direta, né? Você vê que as perguntas ali, ele só responde, mas não sei o que. Não há o que duvidar. Tenho certeza que sim. Mas é um dos assuntos que mais geram debates em profundidade, né, que é a mediunidade de cura. Tantas obras dedicadas a este tema, né? Somente a este tema. Eu tô com uma aqui em casa que eu tô lendo, que é do Ramatiz, e o título é justamente Mediunidade de Cura. E ele aborda de uma forma um pouco mais profunda, justamente só esse trechinho aqui, isso aqui vira um livro. E tem um ponto que me chama muita atenção nesse processo como um todo, que é justamente o que o Jordelei falou, abordou na explanação dele. Na cultura popular brasileira é muito comum, isso um pouco mais antigamente, mas hoje ainda é muito forte, principalmente no interior, a busca por curadores e benzedeiras e afins, né? E não importa a religião. Eu sou um caso desse. Eu lembro que minha mãe contava quando era criança que eu tive alguns problemas sérios de saúde, meningite, essas coisas assim, bem bravas. E meus pais católicos, daqueles bem católicos. E na hora ali do desespero, começaram a me levar para benzedeira, para onde pudesse levar, levava. E obtinha os resultados. Isso é o que é mais interessante. E aí você vê que a fé, ela transcende os dogmas e as religiões, né? Porque eles eram totalmente entregues ali a uma benzedeira. Naquele momento ali, eles oravam de acordo com o que a benzedeira pedia para eles orarem. Não era rezando terço, enfim, qualquer coisa. E ali eles exerciam, tenho certeza, que exerciam o poder ali de cura sobre mim também. Não era só a benzedeira, né? Eles implicaram o ritual ali, todo mundo tem que rezar de acordo com o que a benzedeira fala, ela faz um monte de coisa lá. Mas isso transcende a religião, né? Isso é um ponto bem interessante e mostra que o poder da cura é uma coisa que os mentores sempre falavam, e quando eu comecei a querer falar sobre isso aqui, não era nesse ponto que eu queria chegar, acho que acabei chegando aqui. Eles sempre falam que nós podemos curar. Nós temos o poder da cura. Nós já ouvimos isso muitas vezes. Muitas e muitas vezes, na verdade. Tanto em vídeos abertos, como em momentos mais privados, em reuniões com os mentores, com alguma entidade que apareceu, que falou, você pode curar, vocês todos podem curar. E nós não temos, acho que, a dimensão desse poder do fator de cura que cada um carrega, né? Aí a gente volta para o poder da prece, que ele fala que, através da oração, nós conseguimos, acho que quando tem a boa intenção, quando tem o amor envolvido e a vontade de fazer o bem, a gente é amplamente amparado. Eu não sei como que funcionava o processo ali da benzedeira em si, nunca nem presenciei. Quer dizer, eu estava lá, mas eu não tinha consciência, era uma criança muito pequena, mas com certeza devia ter muitos espíritos ali de luz também ajudando, né? Provavelmente tinha um magnetismo da benzedeira, mas também tinha uma egrégora ali que facilitava, e o poder da prece de quem estava envolvido fortalecia todo o trabalho. Então o conjunto como um todo acabava resultando na cura das pessoas que ali estavam. A gente tem também diversos depoimentos de cura do próprio Portal Paz, né, Jordelei? Eu acho que você poderia até citar um que você me disse esses dias que me deixou muito espantado.
no qual uma pessoa foi curada através de uma outra pessoa que estava em oração na casa espírita. Então não foi nem uma cura direta, foi uma cura indireta através da oração de uma pessoa que estava lá. Isso mostra o poder que cada um de nós temos, que carregamos dentro de nós, como curadores também, né? E é através da prece. Eu acho que você poderia contar um pouco mais dessa história, Jordelei. Sim, ocorreu agora, no dia 17 de dezembro. A gente foi fazer uma palestra, né, no Centro Espírita Caminheiros do Bem. Não sei, não tenho certeza se o nome é esse, mas o final é, o início não. E aí, quando terminou a palestra, o mentor Oikenaz disse que o Lázaro viria para fazer cirurgias. E aí todas as pessoas que estavam ali foram receber a cirurgia espiritual, né? Eu acoplei a Lázaro e Lázaro operou um a um. Aí ele chegou nessa mulher e ela começou a ter alguns espasmos. E o Lázaro foi e chamou o diretor da casa, né, o seu Hugo, e perguntou a ele: você dá passividade, meu filho? Ele disse: não, eu nunca dei. E aí ele parou, olhou para todos os outros médiuns que estavam ali, e ele disse: não, precisa ser você mesmo. E aí ele colocou a mão no ombro da mulher essa, e no peito, né, na altura do coração do seu Hugo. E ele pegou o espírito que ela estava mentalizando e passou para ele. E ele acoplou o espírito e ele foi lá e operou o espírito. E aí foi lá e operou ela. E falou: ó, você vai ter, poderá ter sangramentos e tudo, explicou tudo a ela. Aí alguns dias depois, essa senhora nos manda uma mensagem, que é esse relato, dizendo que ela ficou impressionada porque este senhor estava muito mal, ninguém mais encontrava o auxílio, né? Não sabia mais o que fazer, ele estava internado no hospital, as feridas não cicatrizavam e ele não conseguia caminhar. E, para surpresa delas, na manhã seguinte, as feridas todas estavam sangrando, como se houvesse feito uma raspagem. E um dia depois do sangramento, já tinha cicatrizado todas as feridas. E ele recebeu alta do hospital. Não tinha conseguido ainda caminhar, né, mas já tinha recebido alta do hospital e estava se sentindo uma outra pessoa. Acho que é por aí. Eu pesquisei rapidinho aqui, Sociedade Espírita Caminheiros do Bem, seria isso? É isso mesmo. Fica em Rondônia, Novo Hamburgo, né? Isso. O que eu queria só fazer um parêntese bem breve, porque eu não acho que é um assunto que merece, no sentido de destaque, mas até para as pessoas entenderem como a nossa mente ainda está presa no negativo, né? Muitas pessoas às vezes vão achar esse relato de Jordelei fantasioso ou exagerado, né? Coincidência, né? Quer dizer, tem muita gente que tem dificuldade de acreditar em cura espiritual, mas essas mesmas pessoas não teriam dificuldade se fosse o contrário, né? Se fosse assim, alguém me amaldiçoou ou alguém me pôs um mal olhado e aí eu fiquei doente, né? Então, como para o negativo é fácil da gente acreditar, né? Que alguém tem o poder de nos colocar doentes, ou alguém tem o poder de nos prejudicar, né? Sendo que quando é o inverso é tão difícil, né, da gente conseguir interiorizar e aceitar que é assim. Robson, isso que falaste é muito verdade. E eu teria inúmeros exemplos para dar de curas que foram realizadas, mas tanto é que na minha primeira citação eu nem coloquei o Portal Paz, porque para começo não é ação minha, né? Eu só sou o instrumento. Tudo quem realiza é a espiritualidade e é Deus. Deus permite as curas, né? E depois dele permitir as curas, se encontra as ferramentas. Por exemplo, um bisturi na minha mão faria um estrago. Um bisturi na mão de um médico hábil realiza curas. Então é só um instrumento. A mediunidade só é um instrumento. E eu gostaria só de dizer uma parte aqui
que é muito interessante, que ele bota aqui no final, né, em relação às fórmulas serem eficazes ou não. Não, quando nós precisamos de fórmulas, eu preciso usar uma vestimenta, eu preciso usar um colar, eu preciso usar uma pedra, ou seja, se você precisa disso, não tem problema, use isso, mas só não deixe de fazer, né? Se algum dia tu vê alguma situação ruim, não deixe de fazer. Outra coisa, a gente sempre precisa entender que tem que ser feita a vontade de Deus, que se cumpra a vontade de Deus, porque existe alguns casos em que a doença realmente é o remédio. E aí, nesses casos, não vai ser possível a cura. Poderá sim amenizar as dores, as aflições, mas a doença é o remédio da alma. Então, tem que sempre se cumprir a vontade de nosso Pai. Acho que era isso. Um abraço gigantesco a todo mundo e até a próxima semana.